Olá pessoal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falaremos aqui então a respeito do Catecismo, um livro que também interessa muito aos católicos e que deveria ser livro de cabeceira de todos nós. Então, eis aqui para eu tentar explicar um pouco melhor para vocês e vocês talvez não se afastarem mais desse livro, e sim se aproximarem dele. Este foi um livro que, de certa forma, eu sou muito grato, principalmente porque foi o livro que me deu a minha conversão, por assim dizer. Eu passei por um momento em que as alegrias que o mundo oferecia já não eram mais suficientes, já não eram assim tão agradáveis. Eu percebi que eu precisava daquilo constantemente para sentir uma pequena alegria, por assim dizer. E isso me deixou um pouco reflexivo. E eis que em algum momento eu parei para pensar. Por que as pessoas se voltam para o catolicismo? Por que tantos santos, são felizes fazendo o que fazem? E eu, por ter um berço católico, fui procurar um pouco mais a respeito da minha religião. Perguntei, inclusive, por que sou católico? Por que não outra religião? Por que não procurar as mais diversas culturas, as quais me ensinam? E eis que, talvez por graça, talvez por inspiração do Espírito Santo, me surgiu a ideia de ler o Catecismo, o livro amarelo, a qual minha mãe tinha guardado dentro do armário. E eu falei assim, mãe, me empresta o Catecismo? E ela falou, não, claro, inclusive eu tenho 2, pode ficar com esse daqui. E eu vi aquilo como um grande presente, Mesmo não entendendo a respeito da fé, eu tive a oportunidade de ter um livro meu, a qual poderia ler todo ele. E então comecei a fazer a leitura deste catecismo e eu simplesmente me apaixonei. Naquele momento, a impressão que dá é que tudo fazia sentido. A impressão que dá é que naquele momento, se alguém perguntasse alguma coisa a respeito da Igreja Católica, eu saberia responder. Mas não porque era um conhecimento que eu adquiri naquela leitura, mas um conhecimento que, de certa forma, eu percebi que tudo fazia ligação com o amor. Tudo fazia ligação com esse Deus, que é tão maravilhoso. E por isso, talvez, tenha me fascinado tanto por isso. E por isso, achei as respostas às quais eu procurava. E espero também transmitir muitas dessas respostas para você, que nos acompanha aqui ao longo desses vídeos. Sendo assim, o catecismo, ele basicamente resume a ideia do que é ser católico. O que precisamos crer para de fato sabermos que somos católicos e de fato seguirmos essa fé. O catecismo ele explica e ele resume tudo aquilo que todo leigo deveria saber a respeito da sua religião. Claro que podemos nos aprofundar muito mais, mas eu acredito que com o conhecimento que você adquire com o catecismo, toda a bagagem que você ganha com o catecismo se torna muito maior. E isso te faz ser um conhecedor de muitas coisas. Por isso, leia com afinco. O catecismo é dividido em 4 seções. Na primeira, ela fala a respeito de crer em Deus e do que a gente precisa saber para crer. Na segunda, ela fala a respeito dos sacramentos, as quais temos na nossa igreja. Na terceira seção, fala a respeito da vida em Cristo. E na quarta seção, fala a respeito das orações, as quais utilizamos para crescer em espírito. Muitos acham que o catecismo se trata de uma difícil leitura, quando na verdade não é. Ela é dividida em tópicos e isso facilita bastante a leitura. Talvez um vocabulário um pouco melhor seja mais fácil de conseguir ler esse livro, mas ainda assim nada impede que consigamos ler todo ele. Ao longo da crisma, a gente passa por todo o catecismo e a gente percebe que ao longo do Brasil temos crismas que duram 1 ano e meio, e ainda assim é capaz de lermos todo ele. Isso significa que se você reservar talvez 2 dias por semana para ler ele, pouco mais de 1 ano você vai conseguir ler esse catecismo e vai conseguir entender e esmiuçar, de forma a relembrar todo o necessário que você adquiriu na crisma e provavelmente dando passos muito mais largos, de forma a não mais se contentar com aquilo que te foi transmitido, mas agora indo para águas mais profundas, de forma a entender muito mais essa grandiosidade de Cristo, e não mais se contentando com o pouco conhecimento que você tem, indo de encontro a esse Deus que tanto te ama e tanto tem a te ensinar. Amém? Fiquem todos com Deus.